Dodgers, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Nina20 e hoje eu separei um vídeo super especial, freestyle, que eu vou denominar como Mulheres Gerem Valor. Então tá bom. Quem ainda não conhece meu trabalho, tem outros vídeos pra vocês verem. Já aviso, subscrevam, caso vocês tenham gostado do conteúdo, comente quando tá tudo no início, que aí eu vou comentar vocês de volta. Tá bom? Deixem like também. Passem pras pessoas se vocês acharem que no final desse vídeo vocês vão aprender alguma coisa. Então, qual a minha ideia hoje do vídeo fazer? Mulheres gerem valor. Isso também vale para os homens, tá? Então, homens, vocês estão assistindo, pensem na parte feminina que eu vou falar, pensem vocês como no homem que eu vou dizer, tá bom? Como surgiu a ideia desse vídeo? Eu já tinha feito um vídeo sobre Dark Femininity e eu comecei a lançar algumas coisas a respeito do Dark Feminine. Qual foi o ponto? Teve um pedaço do Dark Feminine que eu pensei assim, poxa, eu vou precisar fazer um vídeo só sobre isso, porque não dá pra fazer isso nesse vídeo, né? E o que é? Eu quero falar sobre as diversas faces das mulheres, podem ser os homens também, tá? Vocês se colocam no lugar. E dos produtos de sedução e como nenhum deles garante um homem de valor. Poxa, você tá falando então sobre cursos online de sedução. Não, tô falando de gerar valor. É porque as pessoas agora compram cursos online para gerar valor. Pare de dar dinheiro para cursos online e olhe para você e saiba quem você é. Já vamos mais pra frente, tá bom? É difícil olhar para você, tá bom? Eu sei disso, né? Mas mais difícil ainda é continuar sendo aquilo que você não é. E você não vai arrumar nenhum homem, e homens vocês não vão arrumar mulheres, caso vocês continuem se comportando como pessoas indecisas ou promíscuas. Por que, gente, eu trouxe isso aqui tudo? A questão é o seguinte, vamos... Tá no freestyle isso aqui. O que acontece? Nas minhas andanças, né, nos meus storytellings, que pouco a pouco eu vou falando aqui no vídeo, o que acontece? Eu descobri 3 tipos de mulheres, tá? Já vou falar sobre elas aqui, mas aguardem um pouco. O que acontece? Eu tenho sentido, pra tudo quanto é lado que eu ando, uma tremenda falta de vamos buscar autoconhecimento. No Brasil, é mais comum do que aqui, mas as pessoas têm acesso a psicólogo, psiquiatra, busca até o coach, tá entendendo? Vai buscar o quê? Formas de procurar autoconhecimento e melhorarem e serem uma pessoa melhor, certo? Qual que é o ponto dessa história? O ponto é que, por exemplo, aqui na Europa, isso é caro, né? Procurar médico é caro, procurar psicólogo é caro e por aí vai. Então, o que as pessoas optam? Viverem a vida. Estão entendendo? Trabalhar, então... Essa coisa de estudar mais a psique ou a mente e tal, e talvez isso é uma coisa que a gente está um pouquinho mais à frente do que eu vejo aqui, né? Qual que é o ponto? O ponto é que eu estava recentemente lendo um livro do Tony Robbins, quero compartilhar com vocês um capítulo que falava uma coisa que eu achava muito interessante. Pessoas bem-sucedidas fazem perguntas corretas ou fazem melhores perguntas do que pessoas mal-sucedidas. Então, qual que é a questão? Se você não trabalha o autoconhecimento, consequentemente, você não faz perguntas. A maioria das pessoas não fazem perguntas. A maioria das pessoas, o que elas estão fazendo? Elas têm achismos. Ah, porque é assim, porque é assim. Ou seja, você não permite se dar a dúvida para você olhar para uma coisa que é além daquilo que você acha que está correto. Isso é o que mais existe, principalmente, para tudo quanto é lá. E qual que é o ponto? Tony Robbins, para mim, foi muito importante. Trouxe o livrinho dele hoje para compartilhar com vocês. Por quê? Porque, estava até olhando aqui a parte sobre as perguntas, ele traz uma história de um homem, um judeu no Auschwitz, como é que ele conseguiu sair do Auschwitz. E ele estava rodeado de pessoas que falavam assim, não, de que já tinham desistido, falavam assim, mais hora, menos hora, né, a nossa vez vai chegar. E esse cara ficava assim, como eu faço para sair daqui? Todo dia ele virava e falava assim, como eu faço para sair daqui? Ele fazia sempre essa pergunta, conclusão da história, ele arrumou um jeito de sair. Ou seja, ele treinou tanto o cérebro dele para fazer as perguntas corretas que ele conseguiu buscar a solução. O que é o autoconhecimento, na minha opinião? Eu acho que também é uma capacidade de fazer perguntas para você mesmo. Poxa, você levantou, tá irritado? Faça perguntas de por que tá irritado. Ou então faça a pergunta como você pode deixar a irritabilidade passar. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque as pessoas, segundo o Tony Robbins, o que diferencia muito pessoas bem-sucedidas de mal-sucedidas, e eu vou estender isso para... Ele também fala isso no livro, mas eu vou estender para você achar um relacionamento legal, para você ter um relacionamento bosta, é você fazer as perguntas corretas. Quais são as perguntas corretas? Qual tipo de homem que eu gosto? Qual tipo de mulher que eu gosto? Quais são os valores, a ética, a moral, bons costumes, religião, que
que combina comigo, que tem a ver comigo? O que é que eu espero no outro? Então, o que acontece? Com base nisso, eu percebi que homens e mulheres estão tendo uma extrema dificuldade de se relacionarem. Por quê? Porque não estão fazendo perguntas certas e também não estão desenvolvendo autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é uma coisa assim, não é fácil, tá? Se você não mora sozinho, pior ainda. Se você não tem tempo, agravou. Por quê? Porque é um momento que você tem que tirar para si mesmo. Você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um coach, não interessa. Mas você precisa passar por esse processo. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, você pode procurar no outro aquilo que é especial naquela pessoa que tem muito a ver com você, que vai gerar a conexão. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, neste exato momento que a gente não sabe as escolhas que nós estamos fazendo, que nós fazemos escolhas erradas e isso gera consequências a longo prazo. Então pensa o seguinte, se você faz uma má escolha agora e você ficar levando isso, o que vai acontecer? Você vai ficar 20, 30 anos com a mesma pessoa, que é uma pessoa que não tem nada a ver com você, que você não gosta da pessoa. Por quê? Porque você não sabe o que você é. Você não sabe quem você quer do seu lado, você não sabe o que você vai se tornar, o que você já sabe que você é. Estão entendendo? Então tá. Qual que é o ponto? E aí nós vamos para a segunda parte do vídeo. Nessas andanças minhas, eu descobri os 3 tipos de mulher que eu estava comentando com vocês. Eu descobri que tem muitas mulheres que são bastante indecisas. Eu chamei elas de indecisas. Por quê? Porque a mulher indecisa, ela... Olha o Red Pill agora me dando razão. A mulher indecisa, ela tá até saindo com os carinhas, tal, ela tá pública. Mas qual o problema da mulher indecisa? Que ela vai e tá saindo com um cara super legal, aí ela abre o Instagram dela, por causa dos algoritmos, aquela coisa toda, ela abre o Instagram dela e fala assim... Nossa, esse cara aqui tem um Porsche. Nossa, esse cara aqui tem um iate. Nossa, e fica desse jeito. E o que acontece? Ela pode ter esse cara aqui, ó, na mão dela, que tem um iate, tem um Porsche, tem um monte de coisa. Mas o que acontece? Ela é tão indecisa que ela fala assim, tem coisa melhor. E o mundo não tá assim, gente. Isso é um grande problema da tecnologia, dos algoritmos, porque isso permitiu com que a gente tivesse acesso a coisas que a gente nunca teve. Mas como a gente não pratica autoconhecimento e nós não fazemos perguntas corretas, o que nos resta? Viver uma vida vivendo. Viver a vida, deixa o tempo passar. E qual a questão da indecisa? A indecisa, ela vive como se ela tivesse 200 anos. Como se ela pudesse procriar até ela ter 300 anos de idade. Por quê? Porque ela não tem pressa. A indecisa, de certa forma, ela tem uma imaturidade de entender o mundo real. Por quê? Porque ela não quer ter um choque de realidade. Tá bom? E elas sempre se perguntam. E os homens indecisos também são assim. E se houver um homem ou uma mulher melhor? Entendeu? O segundo ponto que eu queria falar sobre é a mulher conservadora. Por quê? No conservador aqui, tem vários tipos de conservador, mas enfim. Conheci muitas mulheres assim no interior de Minas. Por quê? Porque às vezes a mulher vem de uma família, às vezes a família evangélica, a família católica, não interessa. E aí, às vezes a mulher é criada num ambiente conservador e às vezes ela tá ali, só frequenta a igreja, tá entendendo? Aí ela vai ao culto, whatever. Aí ela vai e conhece um cara que é um pouco mais fácil porque às vezes os valores, a cultura, a moral, né, bons costumes, tem muito a ver com o que a família dela é. Por quê? Porque essas pessoas, elas já frequentam a igreja. Por quê? Porque aquela igreja vai levar um determinado conhecimento que aquela família ela adota, segundo tá ali. Então essa mulher, até para ela achar um homem que é mais compatível com ela, é mais fácil. Por quê? Porque, né, frequentando o mesmo ambiente, você tem os mesmos valores. E depois eu conheci, gente, não vou falar palavras esdrúxulas, aqui é uma mulher que é a mulher mais para frente, espero que vocês tenham me entendido, né? Ou a mulher que é empreendedora ou mãe. Por que eu falei desse tipo de mulheres? Porque, por exemplo, a mulher para frente, via de regra, ela costuma ser mais feminista. Por quê? Porque ela usa o outro como autoconhecimento, né? O autoconhecimento do lado dela mais íntimo. E o que acontece? Ela é que ela busca, sabe? Lá, cá, pá. E aí o que acontece? No final, ela já saiu com um monte de gente, ela ainda tá se descobrindo. E às vezes ela tem uma chance de conhecer um rapaz até interessante, mas assim, parece que nunca tá satisfeita, né? Então, assim, ou então ela tem um comportamento sexual tão agressivo, mas tão agressivo que os caras saem tudo fugido, ou então só usa e joga fora. O que eu falo sobre a empreendedora? A empreendedora, ela usualmente ela tem uma energia masculina muito forte. Homens também vão querer fazer a mesma coisa que às vezes fazem com as feministas. E às vezes a empreendedora ela pode ser feminista também. Mas qual que é o ponto? A mulher empreendedora, ela
ela tá muito mais adaptada ao mundo de negócio, ao mundo de business. Então ela também tem uma certa dificuldade de olhar para si mesma como mulher, tá bom? E se ela olha para si mesma como mulher, é um olhar mais superficial. Então é mais com a imagem, academia, business, negócio, e, enfim, o autoconhecimento passa um pouquinho mais longe. Gente, isso aqui que eu tô falando é geral, é generalizado? Não, mas as minhas andanças eu comecei a ver certos padrões. E depois tem a questão da mulher-mãe. A mulher-mãe, ela vive pelo filho. Então, é raro, às vezes, a mulher praticar o autoconhecimento e tá o filho ali do lado. Porque o foco da vida dela depois que ela tem um filho é o quê? O próprio filho. Então, o que eu quero trazer com tudo isso? Vou contar uma historinha pra vocês. E aí, a gente encerra o nosso vídeo. Quando eu cheguei aqui em Portugal, teve uma época que eu comecei a frequentar lugares mais caros, né? Em Lisboa. Points e tal, de business e aí vai. E eu comecei a conhecer umas meninas que ficavam sentadas no bar. E eu comecei a observar tudo, gente, eu observo tudo. Tô sempre só observando, tá entendendo? E aí, eu comecei a perceber que as mulheres lá estavam procurando padrões de homens que tinham mais dinheiro, aquela coisa lá do Instagram. O que eu conheci de mulher indecisa lá, e o que eu também conheci de mulher que acha que vai solucionar a vida dela um homem rico, é pior ainda. Gente, se vocês não sabem o que vocês querem, se vocês não fazem as perguntas corretas, o que vai acontecer? A hora que você conhecer um cara, pode até ser um cara bacana, com o tempo você vai perceber que aquelas coisas que para você são essenciais, mas que você não se perguntou antes, elas vão ser empecilhos para você manter a relação junto. E é muito difícil quando a gente fala de 10, 20 anos de casamento e dá o clique na mulher e fala assim, poxa, tem que olhar mais para mim. E aí tá com um cara que não tem nada a ver com ela, às vezes tem filho e tal, né, tem bens e aí é muito mais difícil de resolver o problema. E então eu comecei a perceber isso. Então assim, às vezes tem mulheres, e a galera da Red Pill, por favor, né, sentem-se à vontade, tem mulheres que elas estão sim procurando os homens ricos porque elas acham que elas vão ser resgatadas pelos homens ricos, porque há um valor importante para a mulher é o valor dinheiro e nutrição. E mais para frente, quando você já está acostumado com uma vida de luxo, o que você descobre? Que há uma falta gigantesca em você e você vai comprando e consumindo e por aí vai e tal. Para o quê? Para você ver se é aquilo que te completa. E muitas vezes não é. Então, assim, por que é importante o autoconhecimento? Porque no final, o autoconhecimento é essencial para você escolher uma pessoa correta para você. Entendeu? E por que eu tô falando isso pra vocês? Que o que mais vejo são escolhas erradas. Não é à toa que a metade dos casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio. Por quê? Porque não há perguntas que as mulheres fazem para si mesmas corretas. Elas estão conhecendo um cara, elas não fazem as perguntas corretas que elas deveriam ter feito no processo entre elas mesmas, e depois de um tempo passa e descobre, meu Deus, que homem é esse? Não tem nenhum valor que tenha a ver comigo, tá bom? Outra coisa, mulheres, escolher demais, uma hora vocês serão escolhidas. E segundo a galerinha lá do Red Pill, é o seguinte, valor de mercado da mulher vai descendo com o tempo e do homem vai subindo. Então, assim, eu aconselho quem ainda está novo, que as mulheres que ainda estão muito jovens, pratiquem o autoconhecimento. E por quê? Porque mais para frente, se vocês não derem esse passo, inclusive para uma evolução até mais, como que eu posso, o amadurecimento, o que acontece? Vocês deixarem cada vez mais tarde para amadurecer, e tem um negócio chamado relógio biológico, que por mais que a gente tenha tecnologia, com 60 anos a gente não faz filho. Então, assim, se você realmente, em algum momento da sua vida, você pensar, poxa, eu quero ter filhos, quero ser mãe, quero casar e por aí vai, gente, pratiquem o autoconhecimento de uma maneira mais cedo possível. Gente, não sei como é que vocês vão procurar autoconhecimento, entendeu? Podem ser com livro, por exemplo, eu tenho hoje em dia o que me ajuda muito, que eu estou estudando, o Tony Robbins. Por exemplo, há outros tipos de autoconhecimento que eu tenho tendo lá nas minhas listinhas, que está lá atrás, tem outros livros que estão aqui por trás. Às vezes é um processo terapêutico, às vezes é um processo de coaching, cada um se resolva como que vai descobrir o autoconhecimento. Mas, gente, corram lá atrás. Eu sei que não é... No final, falar sobre autoconhecimento não é uma coisa que todo mundo se identifica. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, que coisa chata pra caralho o que você tá falando. Mas o que acontece? Às vezes é chato e o processo é pior ainda, mas acreditem, a partir do momento que vocês se encontram o propósito de vocês, o que acontece? Vocês sabem como vocês vão gerar valor
pro próximo, entendeu? Então, assim, gerem valor primeiro. Gerem valor para vocês mesmos. Saibam como gerar valor. Sabem aquilo que vocês vieram para fazer aqui. E depois você construa alguém com uma outra pessoa que vai te acompanhar nesse processo para vocês gerarem valor junto. Hoje em dia, a sociedade está muito voltada para o eu, e o eu egóico, o eu de tipo, eu tenho que me dar bem, e pouco para como eu posso ajudar o próximo. Então, um dos motivos pelos quais eu abri esse canal e decidi falar sobre isso é porque as pessoas estão pulando o processo de autoconhecimento. E vou dizer uma coisa para vocês, autoconhecimento não termina em 2, 3 meses. Autoconhecimento pode levar a vida inteira, tá bom? Então, se você quiser meditação, se você quiser fazer uma viagem espiritual, entendeu? Não sei o que você achar que você quiser fazer, se quiser ir lá para Tailândia, entendeu? Não sei. Se você acha que astrologia é outra forma de autoconhecimento, fiquem abertos. O ponto é, nunca deixem de parar de se autoconhecer. A partir do momento que você chega no ponto fundamental, você descobre o caminho, você fala assim, ótimo, agora é minha hora de gerar valor. E aí tudo acontece, tudo destrava na vida de vocês. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Freestyle super bagunçado. Deixe um like, né, como eu já disse, se vocês tiverem gostado. Passem para aquela pessoa que você acha que vai ajudar com o conteúdo. E a gente se vê na próxima, tá bom? Tchauzinho, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. E muito obrigada por me acompanharem até o final.